estou com Hélio Roncaglio, que é presidente do CDL de Blumenau, e que, nesse momento também, todo o comércio acaba sendo atingido com o desabastecimento do combustível, que acaba afetando as mercadorias que não chegam, e também o próprio sistema de entregas, enfim. Hélio, como é que tem sido a recepção do CDL, que representa em torno de 2.000 lojistas aqui em Blumenau, em relação a esse assunto greve dos caminhoneiros? Né, obrigado pelo espaço para a gente poder colocar ali algumas das dificuldades que a gente vem sofrendo com essa paralisação. Primeiro informar, né, que o que a gente tem escutado dos nossos associados, das mais diversas atividades, né, desde supermercadistas, restaurantes, donos de lojas, que dependem de entregadores, né, de empresas de transportadoras, que deixaram de fazer as suas entregas, né? Em alguns casos, hoje, da maneira que as notas fiscais são emitidas, então a gente viu que tem lojistas com várias notas paradas no Cefaz, né? Uhum. No estadual. Então a gente pedindo cancelamento, até porque essas duplicatas, o tempo está correndo e a mercadoria não chegou ainda, né? E a gente também não tem uma previsão de chegada. Então, alguns supermercados da parte de verduras, essas hortifrutigranjeiros, frutas, Uhum. tendo já algumas dificuldades, né? E também existe um contraponto que a gente também escuta a população, a gente escuta as pessoas falando, poxa, mas por que eu preciso correr lá e comprar tudo, né? Porque não existe uma falta, não existe um impedimento, né? Então, no fim, isso acaba inflacionando, acaba acontecendo esses casos que a gente tem ouvido falar de pessoas cobrando a mais, de maus empresários, de pessoas dando maus exemplos de como o empresário deve se comportar numa hora como essa. Então, Cláudio, assim, eu acho que tem sido um momento diferente que a gente está vivendo, até da gente julgar tudo, né? Talvez não a gente, não caiba a gente julgar, mas julgar as atitudes das pessoas, né, de como é que elas estão se comportando num momento difícil desse que o país está atravessando, que né, o nosso estado, a nossa cidade, como é que a gente se comporta num momento de crise desse. Né? Então, quer dizer, a gente tem que estar consciente, a gente tem que estar talvez preparado mais para ouvir, para observar, porque as coisas estão acontecendo rapidamente, elas não acontecem às claras, porque tudo que foi falado, eu acho, até hoje, né, ali, às vezes, pelo que a gente tem escutado pela TV, de certa forma, mas em momento algum existe uma conversa correta, uma conversa real, alguma discussão, né? Seria por parte do governo, ou você diz em relação à questão dos organizadores, esse diálogo de um representante? Porque hoje a gente também percebe que não há um representante oficial, né, por parte de quem faz a paralisação em relação ao governo. Existem várias entidades que representam diferentes segmentos dentro dos caminhoneiros. Uma boa parte também são caminhoneiros autônomos que iniciaram a greve e que estão tocando. Então a gente também sente uma certa dificuldade de identificar um líder para poder conversar melhor e representar de uma forma mais clara essa categoria. Sim, por isso que eu digo, não existe uma situação clara de poxa, para onde é que a gente está indo? Né? Porque, está acontecendo, houve essa paralisação, a gente sabe, né,
ontem estava viajando, então preocupado com voo, com, né, abastecimento, com tudo que estava acontecendo. A gente vive num país onde os impostos são os mais caros do mundo, os juros, mesmo que baixaram, são os mais caros do mundo, né? Gente, nós temos políticos mais caros do mundo, e nisso até agora ninguém falou nada. É verdade. Então, quer dizer, será que não era o momento, então, da sociedade de entrar, sabe, da gente começar uma discussão mesmo? Vamos aproveitar, a gente está antes das eleições. É preocupante isso, porque a gente está, paralisação, ela também está levando os hospitais, pessoas que têm cirurgias marcadas. E às vezes até problemas crônicos, né? Em relação aos medicamentos. Então, quer dizer, de que forma que nós estamos sendo levados para uma discussão? Uhum. Daqui a pouco nós estamos sendo levados para uma discussão com falta de alimentação para muitas pessoas. Uhum. Então, quer dizer, é esse tipo de provocação que o país está sendo levado, né? E por quem que está sendo levado a isso? Então, assim, olha, eu acho um momento, Klaus, muito negro, tá? Vou te falar assim, que a gente está passando, e pedir para que as pessoas têm que ter consciência. A gente no comércio começando a discutir com os empresários, olha, funcionário tem que ter dificuldades e tal, mas eu não posso mandar ninguém fechar a empresa. Eu acho assim, até porque a CDL não paga a conta de ninguém. Claro. Né? Então, a gente não pode começar, vamos parar tudo para... Não, eu acho que a discussão, ela tem que ser feita, ela tem que acontecer, mas a vida das pessoas, a gente tem que tentar ter um pouco de normalidade, um atendimento necessário a todos esses grupos que precisam, né? Hoje a gente já teve ali escolas, universidades, quer dizer, as creches já começam a ter problema também, porque também vão ter problema do abastecimento da alimentação, da merenda. Então, assim, é um caminho que eu acho que talvez a gente deveria pensar melhor se é esse o caminho que a gente vai tomar. Eu não sei se tu sentes essa dificuldade também, porque as revistas são que haja cobrança de menos impostos. A gente sabe que não é possível eliminar totalmente, né, porque os impostos também alimentam a infraestrutura do país, e fala-se em baixar o preço dos combustíveis. Às vezes, para mim, dá a impressão que falta uma pauta mais objetiva. Quanto de imposto se baixa? Em relação aos combustíveis, qual seria essa baixa que seria, então, possível entrar em um acordo? Né? Talvez uma pauta bastante objetiva. Não sei se tu sentes tens essa impressão também. Claro, na verdade é por isso que eu falo para você que da forma que isso está sendo conduzido, ele está de uma forma totalmente errada. Porque nós temos uma reforma tributária para ser resolvida no país há quanto tempo? Há 10 anos, lá sei eu, ou 15 anos que eu escuto falar nisso. Tá? Nós temos uma reforma política. Por isso que eu falei para você, nós temos os impostos mais caros do mundo, os juros mais caros, juros de cartão de crédito de 200%, e nós temos os políticos mais caros. Poxa vida, será que para a gente reduzir uma carga tributária, então, será que a gente precisa de 500 e tantos deputados? Será que a gente precisa de 82 senadores? Será que se fosse reduzir, porque salário, todas as benesses que eles têm, né, é muito dinheiro. Né? Todas essas verbas, ou se a gente pensar no todo o valor agora, tem uma matéria no jornal de hoje sobre o fundo partidário, a distribuição
o MDB 234 milhões, PSDB não sei quantos milhões, PT não sei quantos milhões, e todos os outros partidos. Quer dizer, nós temos 30 e poucos partidos, a discussão ela tem que ser muito maior, a discussão não pode ser em cima do imposto do combustível, da CIB, não, nós vamos diminuir isso durante 15 dias, e depois? Tá? Nós temos a discussão, ela tem que ser muito maior, né? E eu acho que ela está sendo conduzida de uma forma, lá sei eu, de repente, até colocando um foco maior ali, porque outras coisas estão acontecendo também pelo Brasil, mas não estão sendo apontadas. Então, a discussão se limitou a isso. Quer dizer, na verdade, essa greve pode ter um papel da gente ampliar essa discussão, rever esse problema todo de atualização da situação das reformas, né? Que como tu citaste, a reforma política tão necessária, e todas as outras, a tributária, para que a gente possa daí ter sim porque se hoje existe a corrupção, que é um dos principais pontos, né, que é debatidos, colocados nos cartazes, nas faixas, etc., também tudo isso acaba, a situação atual, ela é decorrente dessa falta das reformas e da demora no encaminhamento delas, né? Sim, porque todas essas reformas, por quem que elas deveriam ser patrocinadas? Pelos políticos, pelas pessoas que nós votamos e colocamos lá, mas a gente vota errado. Na verdade, assim, a gente vota e esquece deles. Quando a gente não deveria esquecer, a gente deveria estar lá mensalmente cobrando desses caras, enchendo a caixa de e-mail deles, dizendo, gente, como é que vai ser? Isso vai ser aprovado? Por quê? Porque a não reforma que nem eles estão fazendo há todos esses anos, quem é que tem beneficiado? A eles tem beneficiado a corrupção. Porque se houvesse uma reforma tributária onde vai ter um ajuste pelo país inteiro, pelos salários deles, por tudo da forma que eles gastam o dinheiro, tá? A gente tem alguns levantamentos do Observatório Social aqui de Blumenau. Quando a gente fala na quantidade de assessores que tem um vereador na nossa cidade, tá? Como Blumenau, tá? Em torno de 12 pessoas. Vai a Florianópolis, uma Assembleia Legislativa, em torno de 50 por deputado. Imagina isso em Brasília. Tá? Aí você imagina isso em todos os estados da federação, um monte de gente que tem, tá, agarrada ali, sabe, de certa forma, porque o político ele precisa, porque o cara trabalhou na campanha. Então, assim, nós precisamos das reformas urgentes, nós precisamos das reformas todas. Tá? A gente precisa reescrever aí uma nova página na nossa Constituição para ter essas mudanças. Né? Elas precisam iniciar, porque a gente está inviabilizando o nosso país. A gente não sabe há 5 meses das eleições, gente, nós não temos candidato definido, nós não temos um projeto de país. Tá? E aí, agora o que se fala? Não, é só combustível. Não, não é só combustível. Né? A discussão ela tem que ser muito mais ampliada, porque senão janeiro, cara, o cara que assumir isso, ele vai ter frangalhos, ele vai ter um monte de empresa quebrada, ele vai ter um número maior de desempregados, e não é isso que a gente quer para o país. Tenho certeza que os empresários que estão se dedicando, que estão, de certa forma, apoiando essa paralisação, mas a preocupação deles também é muito maior do que tudo isso. Claro, eu acho que é como você bem definiu, quer dizer, é uma oportunidade para a gente ampliar essa discussão e colocar em pauta o que realmente vai acabar reduzindo o combustível, vai acabar reduzindo impostos de uma forma geral, e que quando se começa a diminuir o custo do Brasil.
Justamente isso, que é o que vai fazer gerar emprego, é o que vai fazer a economia crescer, e com isso trazer uma estabilidade de governo, porque ele vai arrecadar mais, ele vai ter os seus impostos e ele vai poder gastar em infraestrutura. Uhum. Porque hoje é o que a gente está vendo, é a quantidade de pessoas desempregadas, a quantidade de lojas, de empresas. Gente, todo esse pessoal não gera renda nenhuma. Uhum. Né? Então, isso o que está fazendo? Está custando muito mais caro, porque diminuiu a arrecadação deles, mas eles precisam continuar mandando dinheiro para os hospitais, eles precisam manter os serviços, mas o salário deles, dos políticos, aqueles milhões que eles falam de emendas daqui, emenda que vai 2 milhões para cá, que vai 5 milhões para lá, que vai 10 milhões, isso eles não pararam de gastar, porque é onde eles alimentam, infelizmente, em muitos casos, eles alimentam a corrupção. Tá? Então, por isso que a gente precisa mudar e melhorar muito mais, Klaus, porque se a discussão ficar só nesse ponto, vai ser que nós dois conversando numa entrevista e nada será feito. Né? E hoje é a maneira, pelo menos que eu estou vendo o que está acontecendo, tem 2 grupos conversando somente sobre o imposto que é o do combustível, e ainda assim, não, nós vamos dar 15 dias, nós vamos dar 30 dias, mas depois volta para o normal, aí o que volta? Vão parar de novo? Não há um ponto a longo prazo por parte do governo para que realmente haja interesse, né, os próprios manifestantes, no sentido de que se pare, né, porque uma redução temporária, né, como foi bem colocado, como você colocou muito bem, vai ser temporário. Quer dizer, daqui a 15 dias vai mudar, e exatamente a grande preocupação é o que vai mudar e se realmente vai mudar. Eu acho que hoje a gente precisa, né, um compromisso com o ajuste fiscal, a redução do Estado até o final do ano, tá? Para que o próximo governo, ou para quem venha, né, tenha condições de todas essas incertezas, de tudo isso que a gente tem, para que a gente possa, para o ano que vem, tá com as mangas arregaçadas, trabalhar mais, esperar um crescimento, geração de emprego, inflação baixa, e aí a gente tentar reconstruir o nosso país de uma forma mais consistente, de uma forma onde a estabilidade, onde as pessoas possam voltar a sorrir, e porque elas vão acordar de manhã, eu vou saber que eu vou poder sair, eu vou ter um ônibus para ir trabalhar, eu vou ter um emprego, né? Eu vou ter a minha escola aberta, eu vou saber que o meu filho vai estar lá, mas não, ele tem segurança para quem está na rua. Eu acho que são tantas coisas que a gente tem para fazer ali, e a gente fala isso de uma cidade como a nossa, uma cidade como Blumenau, mas você imagina pelo Brasil afora, cidades até menores, né? Com uma quantidade de habitantes muito menor, mas que não tem a qualidade de vida ainda que a gente tem aqui na nossa região, no nosso estado, né? Porque quando a gente viaja, quando a gente sai por aí, a gente vê que existe uma diferença muito grande, né, de Brasil. Né? A gente vive numa cidade que, apesar de todos os problemas, eu acredito que são muito menores do que boa parte desse país. Olha, a gente, né, eu digo aqui, tive essa experiência ali que quando
Eu costumava falar sempre, já há muitos anos, é uma matéria que eu já tinha lido, as cidades, a população, quando ela vai chegando a 250 mil habitantes, a 280, tudo isso vão acontecendo mudanças, inclusive no retorno dos impostos, como é que funciona, as dificuldades para que ela consiga os financiamentos, para buscar recursos para a infraestrutura, para construir, o que vai acontecendo com a segurança, com a moradia, o pessoal indo para áreas que às vezes não tem condições de moradia, que foi o que a gente sofreu em 2008. Verdade. Tá? Praticamente há 10 anos atrás, né? A gente estava com uma população ali, eu acho, de em torno de 300 mil habitantes, eu acho que era mais ou menos isso, tá? Ou em torno de 310 mil. A Blumenau acabou as pessoas indo para os morros, o monte foi uma catástrofe total, tá? Com a perda de muitas vidas, e isso, de certa forma, na época, né, trouxe uma mensagem importante, que era, a gente precisava repensar nossa cidade. Fomos nos reconstruindo, né? Foram criados, não vou falar bolsões, mas esses condomínios com pouca estrutura de moradia, né, para essas pessoas que precisavam, que se cadastravam. Acabou vindo também muitas pessoas de fora. A gente sabe hoje as dificuldades que eles têm, né? Às vezes muitos ali de moradias, por problemas. Então, quer dizer, existe aí uma falha muito grande, que isso não é da nossa cidade. Eu acho que aqui existem pessoas muito preocupadas com isso e tentando trabalhar para amenizar esses problemas, mas é um problema realmente federal, de que quando constrói isso, deveria ter um projeto assim, olha, como é que vai ter que ser essa obra? Não, ela vai ter que ter uma creche interna, ela tem que ter isso, para gerar facilidade, né, para essa população, porque hoje o próprio município não tem, né, ele não tem condições de arcar com esses custos, com um monte de coisa que vem junto com esse pacote. Então, quer dizer, a população cresceu, a cidade está expandindo, a verba vem diminuindo, né, que é o que a gente sabe, né, que são mostrados. Às vezes a gente acaba tendo conhecimento desses números, né, através ali do legislativo, através do poder público, né, que eles também apontam para a gente essas dificuldades, mas a gente precisa, na verdade, a briga tem que ser no nível maior, né, porque a cidade ela cresce, aí a gente já começa a encostar em outros municípios. Então, assim, eu acho que a gente tem uma discussão muito grande para frente. A gente está ali à beira agora das eleições, a gente vai precisar pensar muito, vai precisar muito esclarecimento na escolha desses candidatos, para que a gente não erre novamente, né, para que a gente não vote em oportunistas que venham ali oferecer facilidades, né? Não, porque eu vou fazer isso. Não. Eles assim, precisam se comprometer, tá? Eu acho que hoje essa tem que ser a palavra que a gente tem que utilizar, né, a nossa entidade, a CDL de Blumenau, eu como população também, cobrar em quem eu for votar. Olha, você está comprometido com o quê? Tá? E anotar, e escrever. Tá? Eu lembro que eu tenho uns recortes de jornais que sempre daqueles candidatos, tá? Que o que ele prometeu. Geralmente sai um dia depois das eleições. O que ele prometeu e o que ele cumpriu.
tá? E isso a gente deveria ter de todos os candidatos que a gente votou e poder cobrar deles. Realmente, isso aqui você fez, isso aqui você não fez. Por que não fez? Uhum. Tá? E aí, olha, foi a última vez que eu votei nesse cara. Né? E eu acho que é isso que a população, que as pessoas precisam ter esse esclarecimento, que se as coisas derem errada, né, às vezes é porque eu votei mal, eu votei errado, eu aceitei aquilo que o candidato falou, né, de uma forma sem questionamento, sem critério nenhum, que a gente muitas vezes sabe que aquilo que eles prometem, eles jamais vão cumprir. Verdade. Mas, Hélio, realmente é um momento assim de grande reflexão, e de que também nós deveríamos não ficar só compartilhando as coisas pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, mas organizar, né, uma ação, né, cobrar essas coisas na rua, porque é onde nós somos vistos e é onde, entre aspas, se tem medo, né, onde os grandes políticos veem que a população realmente não está satisfeita. Eu acho que enquanto que nós ficamos entre quatro paredes manifestando as nossas opiniões, a gente tem muito mais dificuldades de conseguir alguma mudança, e a gente conseguiu algumas, né? A gente pelo menos mostrou a força da população em eventos recentes. Sim, a gente vê quando a discussão ela começa a ser somente nessa esfera da tecnologia digital e WhatsApp e mensagem disso. Lógico, de certa forma, ela tem nos ajudado, né? Ela tem nos fortalecido quando a informação é verdadeira. Bem lembrado. Quando eu posso me utilizar disso para esclarecer alguma dúvida minha, para que eu possa levar adiante uma injustiça que está sendo feita, quando eu vejo que está sendo feita alguma coisa errada, eu preciso mostrar. Agora, a gente precisa ter todo o cuidado, né, Klaus? Porque a informação plantada, né, a informação que ela vem de uma forma que nem eles dizem, o fake, gente, ela é muito perigosa. Uhum. Tá? Quando às vezes, ontem até alguém colocou que a entidade, a CDL de Blumenau, estava recomendando os empresários a fecharem as portas às 15h. Aí aquilo que eu falei antes era uma mentira, tá? Era uma informação que não era correta. A gente teve o auxílio das mídias para poder colocar da maneira que nós enxergamos, né? Que nós como entidade, nós não podemos dizer, olha, você fecha suas portas e vai para a rua para protestar, né? Nós somos uma entidade empresarial, vai muito da consciência do cidadão, da consciência do empresário. Por quê? Porque ele tem que ter uma avaliação se esse funcionário dele vai poder sair naquele horário, ir para casa, se ele vai ter condução. Nós somos responsáveis pelas pessoas que trabalham conosco. Não é eu simplesmente fechar as portas e dizer, agora tu vai embora porque eu vou apoiar. E aí eu também não vou apoiar. Eu vou ver televisão entre quatro paredes, eu vou no WhatsApp. Quer dizer, não é correto, não é o certo. Então, quer dizer, é da consciência de cada um verificar a informação e aí se ele quer participar, ele que feche, né? Ele que faça, tome a providência que ele acha correta e vá fazer, né? Mas sempre pensando na responsabilidade que ele tem, né? Que é com os seus, né?
com os seus colaboradores, com os seus familiares, com os seus fornecedores, né? Então, eu acho que é isso, Klaus. Os fake news é um grande problema, né, para todo mundo. Também a própria imprensa ela tem se mobilizado nesse sentido para que possamos esclarecer aqueles que informam de forma errônea. Inclusive, de vez em quando fazemos correções de diferentes entidades e assuntos. A desinformação é um grave problema. Hélio, eu te agradeço muito pela entrevista e a gente, claro, torce para que a curto prazo a gente possa ter uma boa solução. Klaus, a gente espera, né, que eu acho numa conversa, numa entrevista dessa, né, a maneira que ela possa repercutir, realmente seja para esclarecer para as pessoas um pouco da maneira como a entidade que representa aí um grande grupo de associados, como a gente vem se posicionando junto à nossa federação, junto à nossa confederação. Nós não estamos sozinhos, mas procuramos também aqui na nossa cidade trabalhar com outras entidades, né? Sempre respeitando os nossos limites, a nossa influência, mas trazendo sempre um bem maior, né, para os nossos associados, para as pessoas que vivem conosco, para o desenvolvimento da nossa cidade. E quando a gente pode ajudar no desenvolvimento do nosso país, muito melhor ainda, porque eu sempre digo que tendo as pessoas bem, tá? As pessoas de bem, as pessoas com um sorriso no rosto, né, sempre ao redor da gente, é sempre melhor do que a gente está vivendo hoje, da maneira que está vendo. Então, assim, é um prazer, muito obrigado a você, né, e a sua equipe aí que faz um excelente trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço e a gente deseja aí que logo tudo se normalize da melhor forma. Obrigado, Cláudio.